Alunos, boa noite. Nós vamos continuar aqui a parte de propriedades mecânicas, né? A parte, né, dos ensaios mais básicos, como a gente já viu o ensaio de tração e agora vai falar do ensaio de dureza, né? Então, dureza, ela é uma propriedade relativa, né? Porque quando você mede a dureza de um material, você está comparando com um outro material, né? Então, ou a gente verifica o quanto um material consegue riscar o outro, o quanto um material consegue, né, fazer uma marcação sobre o outro, tá? Ou então o quanto o material ele faz um kick, né, na superfície de outro material e é uma indicação da dureza, né, esse kick, que é um rebote, né, chamado dureza por rebote, tá? Também é uma indicação de dureza. Agora, de um modo geral, né, é um ensaio que tem essas características mostradas nesse slide aí. É simples, rápido, barato, não existe grandes qualificações do operador, né? Ele pode ser não destrutivo, tá? Na apostila até está escrito como ele é não destrutivo, mas ele pode ser, porque se a marcação, né, não deixar a impressão feita na superfície, não inutilizar, né, aquela amostra ali, aquela amostra, né, pode servir como uma peça, né, de algum produto aí, algum equipamento, tá? E as propriedades mecânicas, né, algumas vezes podem ser estimadas por meio do ensaio de dureza. Por exemplo, existe uma relação entre o ensaio de tração, né, o limite de resistência à tração, que é aquela tensão máxima, e a dureza, né, do material. Isso para alguns materiais, tá? Como por exemplo os metais, é possível a gente obter isso aí, ok? Então vamos avançar para o próximo slide. Aqui, né, esse slide indica a escala de dureza Mohs, né? A dureza Mohs é uma dureza baseada no risco, né? Assim, capacidade que o material tem de riscar o outro. Então, o diamante seria um material que consegue riscar todo mundo, seria não, é um material, né? Consegue riscar aí todo mundo ali embaixo ali e ninguém consegue riscar ele, né? E o talco é o contrário, né? Ele é riscado todo mundo e não risca ninguém, tá? Agora, essa é uma escala, né, que surgiu lá em 1822, né, nos primórdios, né, da Revolução Industrial. Né? A Revolução Industrial é um pouco antes, né, na Inglaterra, lá em 1850, 1880. Tá? Mas na Europa, de modo geral, era essa época aí, né, 1820 por aí, né? E era o que era usado, né, na indústria. Essa é uma escala de mineralogista, não é uma escala, é uma escala de geólogos, né, não é uma escala industrial. Então ficava muito difícil você encaixar aqui, né, qual a dureza do aço, qual a dureza do ferro fundido, qual a dureza do cobre, qual a dureza do alumínio. Tá? E mesmo porque essa escala, da forma como está representada aqui, quer dizer que ela não é linear, ela é uma escala logarítmica. Então, por exemplo, ó, depois do 10, antes do 10 veio o 9, né? Mas essa distância do 10 ao 9 é grande, e do 8 ao 9 também é grande, tá? Isso aqui não dá um sentimento, né? De falar, esse material, quando a gente vê, por exemplo, fala, pô, Corindor é 9, né? Rubi, por exemplo, acho que está ali em 9 também. O rubi é quase tão duro quanto o diamante. Não é, cara. O diamante está lá em cima, o rubi está bem mais por baixo. Tá? Então, por isso que essa escala de dureza ela não é mais usada na indústria, né? Mas ainda é usada na mineralogia. Agora vamos falar sobre as escalas industriais. Né? A Rockwell, a gente tem um durômetro, né? Não esse aqui, quem dera, né? Esse aqui é um durômetro da Mitutoyo. Mas o durômetro que a gente tem lá até que tem surpreendido. Ele é um durômetro bom. Eu só não sei se ele é homologado aí pelos órgãos de certificação, né, no Brasil, como o Inmetro, por exemplo. Mas o durômetro Rockwell, né, ele é caracterizado por ter esse reloginho aqui na frente, que é um dial, né, de medição. Okay?
é um mostrador de quanto, né, o penetrador ou indentador ele entra para dentro do material. Então, uma ponta aqui pode ser, né, uma ponta de diamante, ponta cônica de diamante, chamado penetrador braid, né, ou pode ser uma ponta de aço esférico, né, e aí varia de vários tamanhos em função das cargas. Né. Aqui a gente pode usar cargas de 150, de 100, né, e de 60 quilos. Né. E as pontas esféricas podem ser pontas esféricas de 1,5 de polegada, 1/8, ou 1/16, 1/32, 1/4, né? Então tem vários tamanhos, né, de ponta esférica de aço. Mas os dois mais comuns é usar a Rockwell, né? Aí em função da combinação da ponta, tipo de ponta, ou do tamanho da ponta, né, com as cargas, a gente tem a escala Rockwell A, Rockwell C, Rockwell D, Rockwell E, Rockwell B, Rockwell F. Por exemplo, ó, a Rockwell C, né, e a Rockwell B são as mais usadas. Quanto é que é a escala, né, Rockwell C? Né? Ela é carga de 150, penetrador de diamante. Quanto é que é a Rockwell B? Carga de 100, penetrador de ponta esférica de aço, temperado no tamanho, né, de 1,6 milímetros. Então, isso, né, tem uma tabela lá na apostila que eu fiz para vocês, tem uma tabela indicando em que situação, né, para que material a gente usa cada uma dessas escalas aqui, ok? Então, essa é a escala de dureza. Vamos avançar aqui mais um pouco. Essa é a escala de dureza mais utilizada, porque ela é muito fácil de fazer, é muito rápida, né? Aí fala ali injeção de gesso humanos, pequeno tamanho de impressão, mais ou menos, né? Dependendo da carga. A carga de 150 dá um tamanho, e o material for maciço, é um tamanho considerável. Permite avaliar a dureza de diversos materiais. E a desvantagem, o ensaio, né, é adimensional, né, e possui um significado somente quando comparado com outro material. Posso falar para vocês que a Rockwell, né, por exemplo, quando é que a gente usa uma escala e pula para outra escala, né? Se eu estou usando, por exemplo, a Rockwell C, aí deu um valor abaixo de 20, Rockwell C, aí eu pulo para a Rockwell B, né? A C e a B são as, né, de longe as mais usadas. Eu pulo para a Rockwell B, tá? E faço a minha medição em Rockwell B. Agora, se eu estou fazendo em Rockwell B, aí deu um valor acima, né, de 80, a literatura fala 100, tá? Mas na prática a gente usa 80. Deu um valor acima de 80, né, Rockwell B, aí eu paro de fazer Rockwell B e pulo para Rockwell C. Aí faço o mesmo ensaio em Rockwell C. Tá? Então os limites, né, na teoria é entre 20 e 100, mas na prática é entre 20 e 80 que a gente utiliza. Tá? Então, vamos para o durômetro Brinell, né? Tá. Uma coisa interessante que eu esqueci, o durômetro Rockwell, né, a dureza Rockwell, foi inventada lá em 1922, 1925, eu acho que é 1922, tá? Já a Brinell, ela é de 1900. Deixa eu falar um negócio muito antigo, né? A Rockwell vai fazer 100 anos daqui a 2 anos, né? E a Brinell está com 120 anos já, né? Tá? E é uma escala industrial, né? Essas são escalas usadas, né, industrialmente. Então, escalas de dureza industriais. A Brinell consiste em você pegar uma ponta esférica de aço temperado ou então de metal duro, né, de um diâmetro de aproximadamente 10 milímetros, faz uma compressão, né, sobre a amostra, como está mostrado aqui, e a impressão deixada na amostra a gente visualiza no microscópio que é acoplado no próprio durômetro, ok? E
A medida desse diâmetro aqui e a medida do diâmetro da esfera é jogado numa fórmula. Tá vendo? Ó? Aqui o diâmetro da esfera, aqui o diâmetro da impressão. Ó. Diâmetro da esfera, diâmetro da impressão. Isso é jogado numa fórmula e aí se calcula a dureza Brinell. Okay? Quer dizer, a dureza Rockwell, a gente já olhava direto no reloginho que eu falei lá, né, que tem no alto do durômetro. Aqui, ó. Já olho direto aqui. Agora, na dureza Brinell, né, tem que fazer esse cálculo, né, todo aqui. Antigamente, isso era um negócio muito complicado, assim, você tem que, né, numa escala, numa área industrial, né, você tem que sair medindo, olhando no microscópio, realmente atrapalha, né? Mas hoje em dia, com calculador programável, né, faz isso aqui rápido, né? Tá? O chato é realmente você medir num microscópio, uma escala, parecendo aquelas lunetazinhas de sniper, né, que tem um monte de tracinho assim. Você medir, isso é complicado. Tá? E tem umas falhas aqui nesse ensaio de dureza Brinell. O Rock também tem algumas limitações, assim, né? Peças muito finas, por exemplo, você não pode usar aquelas cargas muito grandes lá, 60, 100, 150. Você tem que usar umas cargas chamadas cargas para roca superficial, que é 60, não, é 30, 45 e 15, tá? Para roca superficial, tá? Para peças muito finas, chamadas peças delgadas. Aí tem que respeitar a distância, né? Tem que a espessura, a distância entre as furações, as bordas, isso tudo está descrito lá no material que eu passei para vocês. A Brinell, né? A carga que ela utiliza, ela ela é de 500 quilos, né, até 3.000 quilos, ou seja, 3 toneladas. E isso aí vai variando num passo de 500 a 500, ou seja, posso começar 500, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500 e 3.000. Tá? Então, é óbvio que isso aqui dentro tem um sistema de alavanca, né, para dar essas cargas todas. E tem isso aqui não tem 3 toneladas, um bronco desse não é tão pesado assim. Tá? Mas existem alguns erros que podem, né, ser implicados aqui. Ó. Por exemplo, na, na impressão de um material que tem, né, muita elasticidade, né, um material muito duro, então existe uma certa recuperação da fase elástica aqui do material, tá certo? Isso acaba, né, incluindo um erro aqui na medição da dureza. Tá? E aqui é um caso, né, que o material, a carga foi muito pequena, né? Aqui a carga, né, foi excessiva, né? Não, aqui é o ideal, aqui a carga foi excessiva e aqui a carga foi muito pequena, tá certo? Então esse é outra coisa que tem que ser observada. Vamos para o próximo slide. O ensaio Brinell, né, ele é usado principalmente para avaliação de metais não ferrosos, né, materiais ferrosos e aços. É um equipamento de fácil operação, né, e é o único, né, utilizado e aceito para ensaios em metais que não têm estrutura interna uniforme, como são os materiais fundidos, por exemplo. Né? Tá? Ferro fundido é um caso típico desse aí. Agora, desvantagens. Né? Só é possível em materiais com dureza até 500, né, HP, o valor de dureza é extremamente alto. Né? Acima disso, danificaria a esfera de aço, mas você pode usar a esfera de metal duro também. A recuperação elástica é uma fonte de erros, como eu falei lá para vocês. Tá? Então, vamos avançar para o próximo aqui. Esse é o ensaio Vickers, né? Ele tem uma característica que distingue bem dos outros ensaios, que tanto o Rockwell quanto o Brinell, eles são ensaios bastante utilizados na área industrial. O Vickers, né, ele também, né, hoje em dia, eu quando estava há 10 anos atrás na indústria, né,
lá aparecia de vez em quando um relatório lá de falhas com dureza Vickers, tá? Mas é mais comum Rockwell, né, e Brinell. Agora, hoje em dia, né, o Vickers já tem uma inserção bem maior, mas no meio acadêmico o uso de dureza Vickers, né, é bem mais frequente do que o Rockwell e o Brinell, certo? Pega até bem, né? Assim, você usar as outras durezas não é um negócio muito legal no meio acadêmico, não. Já a Vickers, né? Ela pega até bem você usar, tá? Então, ela é uma dureza que pode ser usada em metais e também pode ser usada em cerâmicos, tá? A ponta, né, do penetrador, né? Igual lá o Rockwell, que tem um dos penetradores, tem um que é a esfera, né? Que varia de vários tamanhos lá, a esfera de aço temperado. Mas tem um que é a ponta cônica de diamante. Aqui também usa a ponta de diamante, só que é em formato de pirâmide de base quadrada. A gente fala que é o penetrador, né, o indentador, né, de ponta piramidal, né, de diamante, base quadrada, tá? E a impressão, né, que é deixado é mensurado, né, aqui no microscópio acoplado ao durômetro, tá? Fica com esse aspecto aqui. Aí o pessoal mede a diagonal 1 e a diagonal 2, tira a média, a diagonal 1 e a diagonal 2 dividido por 2 é igual a D, coloca nessa fórmula aqui, né, e calcula a dureza Vickers, né? Isso é feito 5 vezes, os outros também, né? Cada um você faz 5 vezes para você tirar a dureza de um material, depois você entra, faz uma estatística lá, né? Calcula a média, calcula a, a, a variância, calcula, né? Pega o critério de estudo, assim, depois recalcula a média, né? Aí você afirma com tantos por cento de certeza que o material tem aquele valor de dureza lá, ok? Então, quando a ponta do lombo não está quebrada, né, isso é importante, porque quando está quebrado vai aparecer um troço. É algo parecido com isso aqui, com uma falha maior aqui no meio aqui. Mas quando não está quebrado e tudo está certinho, você obtém uma marcação desse tipo aqui e você mede as diagonais perfeitamente. Aqui você também vai medir as diagonais, né, perfeitamente. Só que vai estar, isso aqui é, é um pouca carga e isso aqui é um excesso de carga, tá? Então, é importante a pessoa verificar isso aí, porque pode induzir a erros, né, na dureza Vickers. A dureza Vickers e a dureza Brinell, elas têm unidades, tá? Dependendo da carga e a unidade da carga e a unidade do, do diâmetro lá na Brinell, então do valor da diagonal aqui, né? Da unidade da diagonal, você pode estar trabalhando ali com Newton por metro quadrado, que é o Pascal, ou KGF por milímetro quadrado, que é o sistema internacional, ou então lá no sistema inglês, né, o Libra, né, por polegada quadrada lá. Tá? Então, ela tem unidade. Já a dureza Hawking não tem. Vamos avançar mais um pouco aqui. Aqui tem as vantagens e desvantagens, né? Uma coisa interessante na Vickers, né, que são os valores da carga, né? Ela pode trabalhar com cargas, ela trabalha com cargas muito pequenas, né? Cargas que variam ali de 1 quilo, né? Ou até 10 quilos, tá? Até cargas de 1 grama, né? Ou seja, cargas muito pequenininhas, certo? Então, e é um método que ela permite você determinar a dureza de microconstituintes, né, que existem dentro do material. Então, nesse caso, a gente chama o ensaio de microdureza. Tá? Então, tanto que fala aqui, ó, das coisas que é desvantagem dela, é que você tem que passar por uma etapa de preparação metalográfica, que a gente até já citou, né, em aulas passadas aí, que fala, né, que o material tem que ser cortado, embutido, lixado, polido e depois, às vezes, até faz um ataque químico para identificar o microconstituinte a qual vai ser aplicado o,
durômetro Vickers para achar a dureza daquele microconstituinte ali. Tá? Então é um ensaio com características, né, bem mais científicas do que puramente técnicas. Né? Então vamos avançar para o próximo. E aqui tem o durômetro Shore, né? Existem vários tipos de durômetro Shore. Esse é um site de dureza muito legal, né? Eu usei bastante isso lá na época que eu trabalhei na Petrobras, né? Então, se pegam. Isso aqui cabe na palma da mão. Isso aqui é tipo uma agulhinha, né? Na realidade tem esse formato aqui, ou esse aqui, dependendo se você está trabalhando com Shore A ou Shore D, né? Aí você comprime sobre a borracha, né? E dependendo do valor que atingir, você, isso aqui está condenado, isso aqui está. Ou se ficar muito alto, por exemplo, lá a gente ficava na faixa que a gente, né, considerava ideal, era na faixa ali entre 65 a 80, né? Ficasse abaixo de 65 era ruim, porque a borracha estava muito mole, né? Significa que ela estava absorvendo umidade, né? Ou se ficasse acima de 80, muito ruim, porque a borracha estava ressecada, significa que ela estava exposta, ficou muito tempo exposta aos raios ultravioletas, né? Ou ao calor. Tá? Então, e é um durômetro relativamente barato. Uma vez eu falei com o pessoal do IF lá, né? Nossos colegas da gestão, né? Para comprar um durômetro desse, né? Acho que na época uns R$ 300, né? R$ 200. E comparando aos outros durômetros, né, um durômetro Rockwell, né, da Mitutoyo, acho que é da ordem aí de 25 mil a 30 mil reais. Né, tá? Então, esse Vickers também deve estar na faixa de 40 mil para cima. Não são durômetros baratos, não. Tá? Esse aqui é realmente muito barato. Então, vamos avançar mais um pouco aí. A conversão de dureza, né? Como é que se faz? Existe tabelas para conversão, tem isso aí, um ábaco, né? Que pode falar, esse material aqui, a outra dureza é tal, aí você traça uma reta, aí onde cortar as outras escalas de dureza, você vai falar, vale tanto aqui em Brinner, vale tanto aqui em Rockwell B, né? Então, você pode fazer isso aqui. Aqui a dureza loop é uma dureza muito parecida com a dureza Brinell, só que o penetrador, ao invés de ser ponta piramidal, é uma ponta cuja base é uma pirâmide em forma de losango. Aqui é uma pirâmide, a Vickers é uma pirâmide em forma de base quadrada, né? Aqui é uma pirâmide de base em forma de losango. Tá? E a fórmula é outra, né? Mas ao invés de ser aquela forma da Vickers, que é 1,854 vezes a força dividido pelo diâmetro quadrado, eu acho que é 1,422, né? Vezes a força dividido pelo diâmetro quadrado. Então, e é usado principalmente para cerâmicos e também pode ser usado em polímeros. Okay? Mas o tradicional, o pessoal usa em polímeros mesmo, é a dureza Shore. Vamos avançar aqui. Antes de avançar, esses árbitros não são muito precisos. Tá? Você converter a dureza para outra não é uma coisa tão simples. Bem, aqui é a biografia indicada, mas antes de falar a biografia indicada, deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Já que eu falei sobre precisão de árbitro, existe, né, o durômetro de bancada, que foram aqueles que eu mostrei ali, e existe também o durômetro portátil, a gente até tem um lá no Instituto Federal. Esses durômetros portáteis hoje, né, eles é uma dureza baseada numa dureza rebote, né, ou seja, é uma esfera que vai, bate sobre a superfície do material e ela foi lançada com a força. E quando ela sobe de novo, a altura que ela alcançou nessa subida é um indicador da dureza do material onde ela bateu. Tá? Então,
esse drone portátil, né, hoje eles têm um microprocessador que eles convertem, né, diretamente uma dureza para outra. E eu estou assim, muito impressionado com a precisão das durezas, né, porque eu já fiz uma comparação entre o durômetro de bancada que a gente tem lá e os valores obtidos na conversão com o durômetro portátil, né. Quase todos, né, bateram, foram, né, diferença muito pequena. Tá? O que é uma diferença pequena? Um valor de 2 para mais e 2 para menos, né? 2 unidades para mais e 2 unidades para menos. Então, é a faixa que você aceita de variação de dureza. Bem, vamos avançar. Aqui é o material que eu utilizei, né? Apesar de ter vários livros aqui sobre esses materiais, né, no cercando, né? Tá? E também ver a, as imagens que estão ali, né, as fotografias que estão na apostila e os gráficos, eu peguei da internet, tá? Eu não coloquei ali referências e tal, mas faço aqui minhas honras aos colegas aí da internet que disponibilizaram materiais tão bons ali para que a gente possa, né, montar uma apostila decente. Agora, a bibliografia sobre isso, né, salvo um livro que infelizmente não está aqui, eu está lá na casa dos meus pais, né? Eu fui lá pegar. É um livro sobre ensaios de materiais, ensaios mecânicos de materiais metálicos, né? Não sei o que Souza, o sobrenome da rapaz é Souza. E também tem um livro na biblioteca excelente, mas esse a biblioteca está fechada, um professor da Unicamp, né? Um livro muito legal sobre ensaios dos materiais metálicos, acho que esse é o título. Então, os livros que eu tenho aqui, o que mais fala sobre dureza é o Cálice, né? O Padilha fala um pouquinho só, né? Tá? Não tem grandes coisas não. Então, e antes de fechar, pessoal, eu acho que eu acabei esquecendo de colocar aqui para vocês, faltou uma parte aqui sobre a relação entre a dureza e o e a limite elástico, né? A dureza, ela, através da fórmula, vocês vão ver lá na última folha da apostila, né? Na penúltima folha da apostila, ela tem uma relação com o limite elástico, né? Que é o seguinte, a tensão do limite elástico, ela pode ser calculada multiplicando o valor da dureza Brinell, né, pela uma constante. Se for para converter para megapascal é 3,45, se for para converter para PSI é 500 PSI, 500, né? Então você pega 500, multiplica pelo valor da dureza Brinell e acha lá o valor da tensão máxima, que é o limite de resistência elástica, tá? Então, isso é interessante porque nós estamos falando de uma propriedade que é obtida lá no ensaio de tração, cuja máquina custa, né, em torno aí de 150 a 200 mil reais, ok? Dependendo do tipo da máquina. E a gente obtém aqui no durômetro, né, que, né, o Xing Ling que a gente tem lá no laboratório, acho que custou uns 5 mil reais só. Tá? É um durômetro simples, ok? Então isso é muito legal. Eu falei dessa relação usando a dureza Brinell, mas tem essa relação também, não com esses valores de 3, com essas constantes que eu falei aqui, 3,54, 500, mas tem essa relação também com a dureza Vickers, né? Eu já vi isso num livro, né? Acho que é Aços Especiais, né? Aços e Ligas Especiais, né? Um livro até de um autor, André, não sei o que lá, um engenheiro que trabalhou na Eletrometal, antiga Vilares. Tá? Então, é isso, pessoal. Boa noite a todos. Né? Fique com Deus. Obrigado.